A paz do Senhor, juventude. Glória a Deus. Mais um dia abençoado que nos aprove. Amém. O Senhor aprender mais um pouquinho da sua palavra, não é verdade? E eu tenho a honra aqui de estar com um time hoje seleto, hein? Para quem não me conhece, eu sou André Lima. Queria que você se apresentasse aqui também. Eu sou o pastor Elias. Mais uma vez estamos aqui, né? Para mais uma aula com vocês. É um motivo de muita alegria e creio que vai ser uma bênção para todos nós. Amém. Amém, glória a Deus. Eu sou a Amanda, estou aqui mais uma vez nessa EBD maravilhosa com essas pessoas incríveis e espero que vocês estejam aí na expectativa de mais uma vez o Senhor falar com você nesse dia. Glória a Deus. E vamos lá. Lição 9, a doutrina dos apóstolos. Olha, hoje essa aula tá abençoada, hein? Pois é. E a gente começa assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Já dá ênfase aí que a parte central, né, de toda essa doutrina é o Senhor Jesus Cristo, Senhor né? Jesus, é verdade. Glória a Deus. E aí, Amandinha, o que você me diz já nesse início de lição aqui? Eu já acho que a gente já está no ponto principal de toda a nossa lição, né? De fato, se só com esse versículo, vamos dizer assim, já pode rodar os créditos, né? Porque isso já resumiu toda a nossa lição. Né? Glória a Deus. E aí, o que você já imagina do que a gente vai falar aqui nessa lição? Espero que o Espírito Santo de Deus já esteja tocando no seu coração e preparando, porque, olha, vamos aprender muito aqui hoje. Não é verdade? É verdade. E vamos começar então, né? E como nós dizemos aqui na nossa igreja, não começamos nada sem oração. Oração. Então, pastor Elias, por favor. Amém. Vamos orar então, jovens. Maravilhoso Deus e Pai, nós agradecemos o Senhor por este momento maravilhoso que o Senhor nos dá, de podermos estarmos, Senhor Deus, diante de Ti, diante da Tua palavra, para mais uma lição, para mais um ensino. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Espírito Santo venha iluminar nossa mente, o nosso coração, abrir, Senhor Deus, o nosso entendimento. Pai amado, que cada palavra, Senhor Deus, que aqui falarmos, ela possa, Senhor Deus, ser guiada, Senhor Deus, direcionada pelo Senhor, e que ela possa, Senhor, cumprir os seus efeitos. Nós te bendizemos, nós te louvamos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, já vamos começar com o nosso texto bíblico. João Guilherme. Ei, jovens, bom dia. Eu sou o João Guilherme. Eu tô aqui para ler a leitura bíblica em classe de hoje, que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E essa foi a leitura bíblica em classe de hoje. Tchau! Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida. Bem. Nosso irmão João Guilherme, nosso jovem. Mas então, vamos começar. A doutrina dos apóstolos. E eu acho que como a Amanda disse aí, né, inicialmente, a doutrina dos apóstolos, ela já começa com algo divisor ali, olha. Ela é em cima de quê? De Cristo. Né? Perfeito. Eles são mensageiros, né, de uma mensagem poderosa de uma outra pessoa, né, que é Jesus Cristo, não é isso, pastor? Verdade, verdade, né? O fundamento, né, como foi falado aí no texto principal, né, o texto áureo, né, que a gente pode assim dizer, que ele é a pedra da esquina, né? Então, toda a nossa fé, todo o nosso conhecimento, né, a respeito de Deus está baseado em cima de Jesus Cristo, né? Ele é a peça central, né, de todo o ensinamento do cristão. Então, assim como os discípulos, né, eles teve a missão de preparar, né, de nos ensinar, de nos doutrinar, né,
em cima desse ensinamento baseado, né, em Cristo Jesus, nós também, como cristãos, não podemos negligenciar essa mensagem e levar essa mesma mensagem da forma que nos foi passada. A Bíblia diz que não se tira uma vírgula das Sagradas Escrituras, não é isso? É verdade. E a gente percebe que Deus ele é soberano, mas ele também nos dá a oportunidade de participarmos do seu reino, de realizarmos as obras dele, né? E isso ele vai fazendo, instituindo ministério, instituindo autoridades. Então, o plano de Deus, o plano da salvação, a peça principal, como nós falamos aqui, é Jesus, mas ele designou, né, os homens para participar desse plano de salvação, para salvar outros homens, para ensinar outros homens, tudo isso debaixo da autoridade, que é a autoridade que vem dele. Como nós temos hoje as nossas autoridades, né, daqui na igreja, os nossos pastores, que eles estão também realizando o ministério, mas nós não estamos ligados naquilo que vem deles, mas naquilo que Deus passou para eles. Glória a Deus. Por meio também da sua palavra, por meio também do Espírito Santo. E o mais importante disso tudo é que esse ensino que ele nos traz é um ensino também de ordem prática, não é isso, Amanda? Sim, sim, perfeitamente, André. E, de fato, essa doutrina dos apóstolos, ela promove a prática. Porque não adianta somente o conhecimento, né, se você não evidenciar por meio das boas obras. Então, o ensino de Jesus está ligado à prática das boas obras. E falando sobre praticar, o pastor Elias também citou sobre que Deus usa várias pessoas e homens ao longo da história. Nós temos uma perguntinha ligada a isso e acredito que o André sabe qual perguntinha é essa para esquentar o chat. Vamos começar então? Quero fazer uma pergunta aqui então para vocês, hein? Quero que vocês coloquem aí no chat. Olha, quais os 3 apóstolos que mais se destacaram após a ascensão de Jesus Cristo? 10 segundos. Glória a Deus. Olha, espero que você tenha acertado, hein? Então eu já vou falar. Vou falar um aqui e aí cada um fala um. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, hein? Eu vou começar aqui o meu, hein? Eu entendo que é Pedro. Eu entendo que é João. E eu entendo que é Paulo. Paulo, pastor? Exatamente. Me fala mais, vamos falar mais sobre Paulo. Por que Paulo? Bom, Paulo, na verdade, ele foi um apóstolo, né? Escolhido por Jesus, embora ele não conviveu no sentido de caminhar com Jesus na parte antes da sua morte, mas o próprio Jesus se revela para Paulo e o convoca, né? Para ser o apóstolo dos gentios, como o próprio apóstolo Paulo assim declara nas suas cartas. Ele né? foi ensinado pelo próprio Cristo. Pelo próprio Cristo. Rapaz, diferenciado. Muito bom, né? Diferenciado. Então vamos fazer o seguinte, vamos saber mais um pouquinho sobre os apóstolos e os seus ensinos? A paz do Senhor, juventude! Meu nome é Igor e hoje nós estamos... E hoje nós vamos para o quadro Curiosidades Bíblicas. Juventude, vocês já se perguntaram o significado da palavra apóstolo? Eu confesso que eu não. Até a hora de gravar esse quadro eu nunca tinha pensado nisso. Mas vamos comigo descobrir a etimologia dessa palavra e a sua missão. Vambora! O termo apóstolo vem do latim apostolus e do grego apóstolos. Uma palavra que significado vai muito além de mensageiro até o enviado. E na Bíblia, a ênfase é muito mais sobre aquele que enviou do que quem foi enviado. Logo, é importante destacar que os apóstolos não tinham autoridade de si mesmos,
Na verdade, toda a autoridade deles vinha de Jesus Cristo, que os enviou. Portanto, falar sobre doutrina dos apóstolos quer dizer das doutrinas e ensinamentos daqueles que receberam a autoridade e o chamado para ensinar. Logo, toda essa doutrina é digna de toda aceitação. Meus queridos, a Bíblia não é um conto de fadas que começa com "Era uma vez fulaninho e ciclano". Não. A Bíblia aponta o local, aponta a data, aponta o evento ocorrido e as testemunhas que presenciaram esses eventos. Principalmente, nesse caso, os apóstolos. Todos os crentes e igrejas locais dependem da fé, da mensagem e da palavra pregada pelos apóstolos, conforme descrito histórica e confiavelmente no livro de Atos dos Apóstolos e todos os outros escritos. O evangelho concedido aos apóstolos mediante o Espírito Santo é a fonte de toda fé e doutrina sadia para a igreja, independente disso ser mais de 2000 anos depois. Mas então é isso aí, pessoal. Esse foi o quadro Curiosidades Bíblicas de hoje. Vamos de volta para a aula. Glória a Deus, olha que bênção, né? Maravilha. Sem esses homens de Deus, né, provavelmente nós não estaríamos aqui falando do Evangelho, né? Então, não é isso, pastor? Exatamente, a importância da doutrina dos apóstolos. A gente pode observar, jovens, em Atos, no capítulo 2, o versículo 42, que o Lucas, quando escreve, né, a história da igreja, ele cita, né, 4 coisas que a igreja praticava. E a primeira coisa que a igreja praticava era a perseverança na doutrina dos apóstolos. E essa perseverança na doutrina dos apóstolos, ela não era uma imposição que os apóstolos assim colocavam sobre os irmãos. Essa perseverança era algo natural. O desejo de fazer a coisa certa, de obedecer aquilo que os apóstolos estavam assim ensinando, porque foram eles que receberam de Cristo todo o ensinamento. Então, era nele que estava a verdade dessa nova dinâmica, né, do povo de Deus, né, dessa inauguração que nós chamamos hoje de igreja, né, o começo de uma nova fase do reino de Deus que foi agora determinado assim para a igreja. Glória a Deus. E André, Amanda, e era a doutrina dos apóstolos que diferenciava a igreja do mundo. Perfeito. Certo? E nós, da mesma forma, o que nos diferencia do mundo? São justamente os ensinos, as doutrinas, aquilo que nós ouvimos dentro da palavra de Deus, que Cristo assim nos deixou, é que nos diferencia das demais pessoas, né, do mundo, podemos assim dizer. Mas aí, André, a gente observa que, além da doutrina, de perseverar na doutrina dos apóstolos, o Lucas ele escreve outras coisas, né, a prática, né, dessa doutrina, né? Como é que a gente encaixa, né, no caso, isso para nossos dias hoje. Não é só saber do ensino, né? Não é só saber do ensino. Eu acho que essa é a beleza do Evangelho, né? Por mais que o ensino tenha a parte teórica, mas era um ensino que tinha como base de praticar, de exercício, de exercitar, porque, né, eles eram direcionados diariamente a refletir a fé genuína no seu dia a dia. Então, eles perseveravam nas doutrinas, eles perseveravam, né, em buscar, né, a prática do que eles tinham. A comunhão, o partir do pão, as orações. E tanto que isso era tão maravilhoso que milhares de pessoas aceitavam a essa fé
justamente por verem eles praticando aquilo que eles tinham. E às vezes em uma pregação só, né? Em uma pregação foi quanto, Sabadia? Uma foi 3.000, outra 5.000. Olha só, imagina, em uma pregação, 3.000 almas se converter a Cristo. Pode ter certeza que é algo sobrenatural e isso é muito em cima, né? Claro, obra do Espírito Santo de Deus e o quanto eles estavam envolvidos nessa obra. Verdade. Né? O quanto eles estavam se dedicando a levar adiante a mensagem que eles outrora receberam. É verdade. Não é verdade? É verdade. E eu acho que isso traz para nós também nesse dia é refletir sobre isso. Né? Nós vivemos uma época onde a informação, a teoria, né, bíblica, ela vem de todos os meios. Exatamente. Né? Mas nós precisamos exercitar aquilo que diariamente é nos instruído, através da palavra do nosso pastor, através do devocional, né? E principalmente através do Espírito Santo de Deus, que hoje, né, nos guia, nos conduz e nos ensina a verdade, né? É Ele que nos revela aquilo que a gente tem lido, não é isso? Perfeitamente. Glória a Deus. Isso me faz lembrar uma lição, né, há um tempo atrás, que o nosso pastor Jário nos ensinou justamente sobre o intelectualismo e o fervor espiritual. Vamos relembrar, juventude? O jovem cristão precisa fazer um equilíbrio. Ele precisa tanto crescer intelectualmente, como também crescer no poder do Espírito Santo. Por outro lado, também, há pessoas que têm o poder do Espírito Santo, mas não têm a sabedoria, não têm o conhecimento de Deus. Então, um jovem cristão pode e deve crescer de forma intelectual, mas sempre precisa deixar a intelectualidade submetida ao poder do Espírito Santo, né? Ele cresce, vamos dizer assim, mais espiritualmente e deixar esse equilíbrio, mas é um equilíbrio, por exemplo, que tem que deixar as coisas espirituais mais à frente e os outros seguindo mais atrás. Porque um desses dois vai precisar governar o outro. E é melhor deixar a unção governar o intelecto, não o intelecto governar a unção. Glória a Deus, glória a Deus. Isso só evidencia a nós que a verdadeira espiritualidade nos conduz à verdadeira doutrina e vice-versa, não é verdade? Glória a Deus. Exatamente. E a gente vê que o ensino de Jesus, ele se resume a você obedecê-lo. Não adianta, né? Então, o ensino de Jesus está literalmente ligado à prática de boas obras. A gente percebe que toda vez que ele ensinava aos discípulos, ali nos evangelhos, ele sempre evidenciava a questão de você praticar, de você estar firme em sua palavra, de você obedecer. Eu só não vou soltar mais spoilers, porque nós fizemos uma pergunta para a galera da igreja da Marcas do Evangelho sobre uma questão muito importante. Vamos ver se eles estão sabendo de Bíblia. Segundo João 15:10, como podemos evidenciar o amor por Deus? Pode responder no chat, mas vamos agora para a entrevista externa. A paz do Senhor, jovens, tudo bom com vocês? Vamos sair agora para fazer uma entrevista para ver se vocês estão afiados. Vamos lá. Segundo João 15:10, qual a melhor forma de evidenciar amor por Deus? Gente, pequei agora. Não tô lembrando, tá? Mas qual você acha que é a melhor forma de evidenciar amor por Deus? Eu acho que é seguir os caminhos dele e tentar ser mais parecido possível com ele, negando o mundo, negando o pecado, se santificando. Porque assim, quando a gente ama a Deus, a gente tem que amar mais ele do que a gente mesmo. Quando a gente peca, a gente tá amando mais a gente do que a ele. Então quando a gente abre mão do pecado, quando a gente renuncia às nossas vontades, tenta ser parecido com ele, imagina, querer me parecer com alguém, eu gosto mais daquela personalidade, daquela pessoa do que de mim mesmo. Então acho que isso é uma prova de amor por Deus. Acho que é isso. É isso. Não sei se é de acordo com o texto, mas é o que eu penso. Vou ter que ler lá. Acho que, na minha opinião, vou falar o que eu sei, né? Buscando ele, adorando ele, realmente mostrando que você ama ele de forma que você persegue ele e ter calma. Até porque na Bíblia fala que você precisa ter calma e paciência quando você ama alguém. Então acho que amando a pessoa, amando a Deus, tendo paciência, calma, tranquilidade e confiando nele, você demonstra isso com evidência. Segundo João 15:10, como podemos evidenciar amor por Deus?
vida com ele. Eu acho que o nosso testemunho, a forma como a gente se apresenta diante dele e a forma que a gente é fora da igreja também, que eu acho que é a pauta mais importante. Amor por Deus. Agora você pegou. Uma forma, assim, de evidenciar amor por Deus, qual que você acha que seria melhor? Nos humilhando, nos prostrando perante a presença dele, né? Seguindo os mandamentos que ele deixou pra gente. E é isso, transbordando, passando para as outras pessoas o melhor que nós podemos passar, que é Jesus. E é isso, gente. Essa foi a nossa entrevista e vamos voltar para a aula agora. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dessa juventude. Eles são bons na resposta, não é isso? Foram bons. Amanda, então me diga, como evidenciamos o amor? Como vamos evidenciar o amor por Deus? É uma pergunta que eu acho que a gente deve se fazer todos os dias, né? E os jovens ali responderam, vários falaram exemplos de como buscar a Deus, ler a Bíblia, fazer jejum, buscar o Espírito Santo, várias coisas. Só que dentro do versículo do livro que foi citado, não é exatamente essa fala, só que todos vocês citaram da questão de fazer alguma coisa que agradava a Deus. E isso está diretamente ligado à obediência. Então, nós evidenciamos o amor por Deus quando nós obedecemos e guardamos os mandamentos, segundo João 15:10, que eu quero ler aqui. E diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Então, a gente percebe que Jesus, ele cita várias vezes sobre guardar os seus mandamentos, assim como ele cita também em João 14. E esse guardar os mandamentos de Deus não tem a ver, como dizem assim, eu vou decorar o texto áureo hoje da lição. Não é uma decoração, não é uma memorização. A palavra ali empregada tem muito a ver com você estar depositando essa palavra no seu coração e ele permanecer, fazendo com que suas atitudes, tudo quanto você for fazer e pensar, vai estar ligado a este ensino. Então, ele vai nos conduzir a praticar aquilo que Jesus ensinou. Assim vamos demonstrar o seu amor. Inclusive, irmãos que estão aqui, a gente pode relembrar do que foi citado lá no início, naquela perguntinha para esquentar o chat, quem eram os 3 apóstolos que mais destacavam depois da ascensão de Jesus. Porque aqui na revista está conduzindo que nós devemos falar primeiro do amor na doutrina de Pedro. Gente, falar do apóstolo Pedro, né? Aquele que andou também muito próximo de Jesus. E nós percebemos nos evangelhos dos diálogos que ele tinha com Jesus. Pedro era um homem que era muito impossível, falava o que pensava e todas essas coisas, mas é muito legal a forma como ele evidencia o amor em sua doutrina. E uma das coisas que o conduziu para que ele falasse mais, e a forma que ele falava, é um dos diálogos que ele tem com Jesus, um dos últimos diálogos, que eu acho que vocês conhecem, que fala sobre... Vamos ver essa cena? Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta os meus cordeiros. Simão, filho de Jonas, amas-me? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de Jonas, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos
e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Segue-me. E uau, essa passagem aí ilustrada por meio de uma cena faz com que a gente entendesse um pouquinho da profundidade do que Jesus estava falando com Pedro. Acredito que Pedro relembrou das vezes que ele negou Jesus, nas 3 vezes quando Jesus pergunta, tu me amas? Tu me amas? E a cada vez que Jesus perguntava e Pedro respondia, assim como vocês viram aí nesse vídeo, Jesus ele lançava uma palavra do ministério que Pedro iria exercer, que era ser o primeiro pastor da igreja. E é muito interessante quando a gente avalia, depois disso, a forma como Jesus ali tratou Pedro, como Pedro vai evidenciando em suas cartas sobre como nós devemos amar uns aos outros. Assim como Jesus estava falando que ele deveria cuidar dos rebanhos, que ele deveria apacentar as ovelhas, Pedro ele sempre mostrava, ele refletia esse amor que Jesus tinha. E Pedro, ele enfatiza em uma das suas cartas que nós devemos fazer a prática do amor uns para os outros. Por quê? Às vezes nós podemos pensar assim, que nós temos que amar a Deus, isso é óbvio, mas será que nós estamos exercendo amor uns para com os outros? Será que a gente está sendo compassivo uns para com os outros? Será que nós estamos amando quem nós estamos vendo? Porque a Bíblia fala, inclusive vai ser um dos apóstolos que eu vou ser citado aqui depois, né, pastor Elias, que como nós dizemos que amamos a Deus, se nós não estamos amando a quem estamos vendo. Nós percebemos essa semelhança de ensino sobre o amor entre todos os apóstolos, até porque a doutrina dos apóstolos está fundamentada nos ensinos de Jesus. Verdade, verdade. A gente percebe que esses 3 apóstolos, né, que são citados na lição, todos eles passaram por um processo, né? Verdade. Um processo. Eles falam de amor, mas, na verdade, antes não tinham, né, esse amor como eles falam nas suas cartas. E a gente percebe isso por causa de uma transformação do encontro que eles tiveram com o Senhor Jesus e das experiências que eles tiveram com o Espírito Santo, que fez com que eles mudaram, né, os seus comportamentos. Pedro, como foi citado aqui pela Amanda, né, a transformação que Pedro teve, e ele, em uma das suas cartas, ele diz que os crentes eles devem ter um ardente amor. Né? Então, o que é um amor pegando fogo pelo outro, né? Que coisa maravilhosa, né? Que a gente pode observar numa instrução de Pedro. E é engraçado que é um amor tão grande a ponto de morrer pela causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. Né? Aquele que era um medroso, né? Que correu, agora ele estava disposto a morrer pela causa de Cristo. Né? E João, que é o apóstolo, né, que a Amanda citou, que eu estaria falando, ele também teve uma transformação. João, ele era um chamado de seu irmão de os Boanerges, né? Filhos do Trovão. Né? E uma certa passagem, ele chega, né, para Jesus e fala bem assim, o senhor quer que a gente pede para que desça fogo do céu e os consuma? Olha só a atitude. Né? E a gente observa as cartas de João, o Evangelho de João, ele falando de amor. Até a palavra que nós hoje costumamos chamar e falar muito com os irmãos, eu creio que nós falamos por causa das cartas de João, né? Quando ele fala amados. Então a gente tem filhinhos, né? Nós temos essa pronúncia, né? Esse tratamento, muitas das vezes com os irmãos, como vamos direcionar para a igreja ou para alguém, ou meu amado, ou amados, é justamente por causa daquilo que a gente lê na palavra de Deus e que foi o próprio João que assim escreveu. João, ele foi considerado aí como o apóstolo do amor. Olha aí. Em virtude, né, das suas escritas ser tão evidenciada a questão do amor. Então, como a Amanda aqui citou, nós devemos amar aos outros como uma demonstração de que nós amamos a Deus. Né? Assim como Deus nos amou
sendo nós ainda pecadores, Perfeito. nós devemos amar as pessoas da mesma forma, mesmo sabendo, muitas das vezes, dos defeitos das pessoas. Ou até o que elas podem fazer contra nós, ou o que já fizeram contra nós. Isso. E Pedro, ele cita, né, justamente a prática do amor, que a prática do amor, ela cobre uma multidão de pecados. Exatamente. Mas não é o pecado no sentido de que a pessoa fez mal. Fez uma coisa errada. Pecados é no sentido aqueles defeitos que as pessoas têm. Exatamente. Certo? Ai, Cobre. Eu consigo conversar com o fulano, ele fala muito. Suportáveis uns aos outros, né? Em amor. Em amor. Em amor, né? Então, essa doutrina, né, que Jesus deixou para os apóstolos, essa doutrina, né, que os apóstolos nos ensinou, ela evidencia essas coisas. Glória a Deus. E o amor é uma das evidências, né, do que a doutrina produz na vida do crente. Exatamente, pastor Elias. E a gente percebe, que eu acredito que seja algo que a gente deve trazer à nossa memória aqui, juventude, é que nós estamos falando sobre o amor, sobre praticar, e parece tudo uma conversa muito bonita. E isso é muito falado hoje no mundo pós-moderno, sobre o amor de todas as formas e várias outras coisas. E dentro também da igreja é falado muito sobre o amor. Às vezes a gente canta até aquela música de falar que temos que estar um com os outros. Enfim, o que eu quero dizer é que não é uma questão de fala, é uma questão de prática. E a juventude é marcada muito pela inconstância. Dentro da juventude, eu falo isso de termos gerais, tem a conversa de, eu não vou com a cara dessa pessoa, não fui com isso, não fui com aquilo. E dentro do evangelho é uma fala que nós não podemos ter, juventude. Essa fala não pertence aos filhos de Deus. Então, quando nós olhamos para uma pessoa e automaticamente nosso pensamento, nós não vamos com a cara de alguém, isso é um pensamento totalmente contrário a Cristo. E quando nós fazemos isso, nós não estamos nem mesmo amando a Deus, porque Deus disse que nós primeiro devemos amá-lo, e assim, consequentemente, amamos o próximo. Então, nós precisamos vigiar o nosso coração e identificar se, de fato, estamos seguindo essa doutrina de Cristo, que é amar os outros como a nós mesmos, assim como os apóstolos evidenciavam. E o próprio Paulo, André, falava muito sobre esse amor, inclusive ele tem um capítulo inteiro falando sobre esse amor. E você podia falar mais pra gente sobre como que Paulo evidenciava esse amor na doutrina dele. É verdade. Eu sou suspeito de falar de Paulo, porque eu sou fã número 1 de Paulo. Né? Mas é maravilhoso ver o que esse evangelho ele é capaz de transformar. E Paulo, ele é a prova viva de que essa mensagem ela é eficaz em amor. Porque se a gente pega a história... Um homem cheio de ódio, né? Um homem cheio de ódio, um homem perseguidor, um homem que matou os próprios cristãos, né? Perseguiu os próprios cristãos. Impossível. E esse amor é tão grande a ponto de quando ele é convertido a essa fé e ele chega perto dos discípulos, né? Aquela hora que Barnabé pega na mão dele, eu já falei uma lição aqui sobre isso, que Barnabé pega na mão dele e fala assim, olha assim, estou trazendo Paulo aqui, olha, esse aqui é Paulo, ele apresenta, né? O amor é capaz de abraçar o outro, né? Em amor de Cristo, por mais que, assim, imagina esses discípulos sendo perseguidos por Paulo. Nossa. E agora... Se sujeitando muito vezes. Se sujeitando, fugindo, assim, né? E ele entrava nas sinagogas e prendia. E agora, olha o que o amor é capaz de fazer. Ele agora se sujeita àquele que eles perseguiram. Exatamente. E esses, ao mesmo tempo, também o abraçam em amor. No amor de Cristo. Olha que coisa, né? O amor tudo que perdoa, né? Não é assim? A gente não fala isso? Tudo espera, o amor não é paciente, o amor não tem... E o que eu gosto disso tudo é que isso transforma a vida de Paulo de tal forma que ele é capaz de dizer assim, mais adiante, assim, ó, eu carrego no corpo as marcas
de Cristo. De Cristo. Glória a Deus. Porque ele sofreu no corpo o peso de levar adiante essa mensagem de amor. Porque esse amor que Paulo carrega, esse amor que Paulo prega aos irmãos, é um amor sacrificial, como o de Cristo também, porque ele se doou, né? Ele doou a vida dele, a história dele, que ele fala bem assim, a minha história, o que eu sou, o que eu era, na verdade, não serve de nada. Né? Eu estou aqui com a missão de levar esse evangelho às outras pessoas e que as outras pessoas sintam esse mesmo amor que eu sinto, que é o mesmo amor que Cristo sentiu também e que morreu por nós. Glória né? a Deus. Percebe que isso, assim, olha, vai levando adiante. A mensagem de Cristo não para. A mensagem de amor que Cristo nos produziu na cruz é a mesma que Pedro leva, é a mesma que alcança Paulo, é a mesma que me alcançou, que alcançou você e que está alcançando os nossos irmãos. Glória a Deus. É um amor que ele não diminui. É um amor que ele é tão sacrificial que Paulo ele fala assim que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe, uma das passagens... Não se soberbece. Soberbece. É um amor tão genuíno, tão... o mundo não consegue entender esse amor. Exato. É verdade. Eu acho que aí é que tá. O mundo ele não consegue entender, por isso que esse evangelho para o mundo é loucura. Exatamente. Entendeu? Porque o que o mundo prega? Se alguém fez alguma coisa, você desconta. Né? E aí, esse amor que é pregado, eu falo bem assim, se alguém bater na sua face, você dê a outra. Verdade. Se alguém fala que você tem que caminhar 5 milhas, 1 milha, você caminha 5. É um amor de uma forma tão soberana, tão divina, tão especial, né? Que esse amor que a gente recebeu, que isso nos leva ao que a Amanda falou, e a gente tem que refletir esse amor com os nossos irmãos, com o da nossa casa. Uma das passagens mais bonitas que eu acho da Sagrada Escritura, uma carta de Paulo, é o que ele diz assim, irmão, se o seu irmão não come carne e você come carne, para você não servir de pedra de tropeço para o seu irmão não ficar triste com você, porque o seu irmão acha que ele não come carne para a glória de Deus, e você acha que você come carne para a glória de Deus, sabe? E para você não servir de pedra de tropeço para o teu irmão, que você não coma. Isso é o amor. Não é verdade, pastor? É verdade, verdade. O interessante que no texto, né, que você citou aí a respeito do amor, é quando Paulo ele diz que o amor ele não busca os seus próprios interesses. Perfeito. Porque é muito fácil, né, a gente amar as pessoas quando a gente está, de repente, interessado em alguma coisa daquela pessoa. Ela pode oferecer. Mas aquela pessoa que não tem nada para nos oferecer. Nossa, é forte, hein? Não é verdade? Ou aquelas pessoas que, de repente, a gente olha assim e fala assim, nossa, como que fulano é chato, né? Como que fulano é difícil de lidar, mas aplicando a palavra de Deus, a doutrina, né? O evangelho, a gente vai observar que o amor, ele não tem que satisfazer a nós. Perfeito. A gente tem que procurar satisfazer glória a Deus, aos interesses alheios, né? Não aos nossos. E isso reflete justamente o amor de Cristo. O amor de Cristo é isso. Tudo tá ligado. Nos constrange, nos constrange a tal ponto. E aí, nós somos pecadores, nós éramos dignos do inferno, né? Não tínhamos condições de pagar o preço pelos nossos pecados. Cristo vem, morre pelos nossos pecados, e a Bíblia diz que Deus, ele a partir disso, ele joga os nossos pecados no lugar que nem existe, que é no mar do esquecimento. E, às vezes, na prática desse amor, a gente fala assim, se o meu irmão fez alguma coisa comigo, tudo bem, eu vou amar, eu vou perdoar ele. Eu quero ele lá. Ele lá e eu aqui. Eu tenho certeza, é muito difícil exercitar esse amor. Não é fácil, porque você tem que perdoar o teu irmão de tal forma, assim, que você tem que esquecer a ofensa que você sofreu.
Exatamente. E você não pode olhar, aí você tem que olhar pro teu irmão em amor. Exato. E sabe? aí, como é que vai ficar? Não é? Então, assim, exercitar esse amor não é fácil. É por isso que no plano divino existe o Espírito Santo de Deus que está aqui para nos ajudar a exercitar esse amor em graça, de tal forma em que o nosso irmão nos ofende, a gente perdoa e continua caminhando, porque é para a glória de Deus. Não é isso, Amanda? Amém. Exatamente. Só que a gente tem que lembrar que Deus, ele nos dá todos os recursos para que a gente ande no seu caminho. A questão é se a gente estamos buscando esses recursos. Se nós estamos querendo que esses recursos sejam evidenciados em nós. Porque não adianta nós que estamos sendo expostos a diversos ensinos, o ensino de hoje, juventude, e nós não estamos ainda entendendo que nós precisamos nos despir do nosso temperamento, nos despir das nossas vontades e exercer esse amor de Jesus como foi citado. E, de fato, esse amor de Jesus que nos constrange e direciona para que possamos exercer esse amor a todas as pessoas. Porque Jesus, ele é o servo por excelência, né? Glória a Deus, glória a Deus. E dado que eu tenho agora esse amor, né, eu preciso eu preciso fazer com que isso gere vidas, né? Exato. É que o amor por si só, ele tem que ser praticado de alguma forma, ele tem que ser exercitado de alguma forma. Dado que eu recebi esse amor, eu também preciso fazer com que ele vá adiante, né? E aí entra o quê? Entra o servir, não é isso? Exatamente. E nós temos o exemplo principal, que é o exemplo de Jesus. Desde o Antigo Testamento, Jesus é citado nas profecias messiânicas de que ele era o servo e era o maior dos servos. Gente, Jesus, sendo Jesus, o próprio Deus encarnado, fala que ele se despide de toda a sua glória. Isso é citado lá em Filipenses. E para que não fiquem nossas palavras, vamos pensar como Jesus? Bom dia, gente! Vocês estão no quadro Pense como Jesus. E pra gente pensar como Jesus, vamos ver o seguinte. Servir aos outros é uma característica mundial de todos os cristãos. Jesus, ele começa o seu sermão falando palavras que aparentemente se contradizem uma com a outra. Mas o modo de vida prescrito e exigido por Deus sempre vai contradizer o mundo. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isso se encontra em Marcos 10, versículo 45. Ele entrega a sua vida em favor de outros, pecadores injustos. E pela sua entrega e a sua servidão, o Pai o exalta acima de todos. Vamos ver o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 9. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, tomando forma de servo, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe um nome, que é acima de todo nome. Se você quer viver com Deus, você deve estar pronto para viver e fazer o que aparentemente é estranho para o mundo. Você deve estar disposto a dar quando os outros tomam, amar quando os outros odeiam e servir quando os outros maltratam. Ao renunciar aos seus próprios direitos para servir aos outros, assim como o nosso Mestre Jesus, um dia você receberá de Deus tudo o que Ele já preparou para você. Então é isso, gente. Pensem como Jesus. Amém?
Glória a Deus, glória a Deus. E agora, pastor, me fala, e o serviço, como fica? Bom, como foi citado aqui, né, também, que o maior exemplo, né, de servo é Jesus. Jesus, ele disse que aquele que está assentado à mesa perguntou isso para os discípulos, quem era maior, quem estava assentado à mesa ou quem estava a servir. E os discípulos responderam, né, que era aquele que estava assentado à mesa e aqueles que o serviam, que seriam os menores. E ele dá o exemplo o contrário, né, que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E ele dá o exemplo de que ele, como sendo o Senhor, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. E Paulo reforça, né, esse papel, esse exemplo máximo, né, magno, que é Jesus, quando ele escreve a carta de Filipenses, no capítulo 2, que ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que ele, sendo o que ele foi, mas ele se humilha, ele toma a forma de servo e a forma humana, e se humilha ainda mais tomando a forma de servo e se humilhando, morrendo numa morte terrível, horrenda, vergonhosa. Mas a palavra de Deus diz que Deus o exalta por causa dessa atitude de se humilhar, de servir. Deus o exalta soberanamente e dá a ele um nome sobre todo o glória nome. A Deus, glória né? a Deus. Então, o mundo acha que aquele que está sentado à mesa e outros que o servem, esse que é o maior. Mas no reino de Deus é tudo o contrário, né? Aquele que que dá a sua vida, ele ganha. Aquele que quer ganhar a sua vida, morre. Como assim? Né? Então, mundo é confuso isso. O mundo é confuso, né? O reino de Deus é contrário ao reino dos homens. Glória a Deus. E é muito bom, né, entender nesse dia que Jesus é a base, é esse alicerce dessa doutrina. E a mensagem de Jesus é uma mensagem de ser servo, de servir ao próximo. E é essa mesma mensagem que é passada pelos discípulos, e é essa mesma mensagem que chega até nós, e essa mensagem também que nos obriga, como servos, que entendeu essa mensagem, seguir adiante da mesma forma. É verdade. E aí, como está o nosso servir? E o servir é servir em amor em tudo. Exato. É verdade. É o servir o amor na casa de Deus, é servir no amor no próximo, é servir a Deus no seu trabalho, é servir, né, em todos os ambientes que você permeia, que esse amor do servir, né, ele seja exalado por onde a gente passa. Esse é o grande desafio do cristão, né? É verdade. E a gente pode visualizar toda essa transformação que Jesus, nos seus ensinamentos, deixou, e que os apóstolos lançaram, né, esses fundamentos de Jesus para fazer a igreja. E todos esses ensinamentos redundaram em muitos serviços. As coisas boas hoje que o mundo desfruta são originadas por atos do evangelho refletido, né? Por meio da igreja. Os orfanatos, as universidades, os hospitais. Certo? Então, todas essas coisas boas, a educação, a universidade, ela foi criada justamente para conhecer Deus. Promover a palavra de Deus. Exatamente. Então, é o serviço. É o serviço que o Evangelho produz por meio daquilo que Cristo fez. Glória a Deus. Então, uma vida cristã madura, ela é para servir a Deus e ao próximo. E ao próximo. Não é verdade? Sim. Glória a Deus. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver se essa turma entendeu de verdade? Vamos ver? A paz do Senhor, juventude, meu nome é Vitória e nós estamos aqui para mais um quiz. E eu quero ver se vocês aprenderam todo o conteúdo
que foi ensinado na aula de hoje. Então, sem demora, vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta: qual o significado da palavra apóstolo? Alternativa A, pastor. Alternativa B, discípulo. Alternativa C, mestre. Ou alternativa D, mensageiro ou enviado. Tempo na tela. A resposta certa é alternativa D, mensageiro ou enviado. Segunda pergunta: qual dessas alternativas está correta? Letra A: os apóstolos tiveram a missão de lançar as bases doutrinárias das igrejas que receberam dos profetas. Alternativa B: os apóstolos tiveram a missão de lançar as bases doutrinárias da igreja que receberam de Cristo. Tempo na tela. E a alternativa que está correta é a alternativa B. Vamos para a nossa terceira pergunta. Qual a virtude que evidencia a prática da doutrina? Alternativa A, a fé. Alternativa B, o amor. Alternativa C, a esperança. Ou alternativa D, a verdade. Tempo na tela. Parabéns para você que respondeu letra B, que é o amor. E vamos para a nossa quarta e última pergunta. Eu espero que vocês estejam acertando tudo, por favor, hein? Quarta pergunta: uma vida cristã, bíblica e madura é marcada por... Alternativa A, pelo serviço a Deus e ao próximo. Alternativa B, pelo conhecimento profundo nas escrituras. Alternativa C, pela diversidade dos dons. Ou alternativa D, pelos cargos que temos na igreja. Tempo na tela. E a resposta certa é a alternativa A, pelo serviço que temos a Deus e aos outros. E é isso, juventude. Tchau pra vocês e até o próximo quiz. Vamos para um momento muito especial, que é o momento da nossa oferta. Já está aparecendo aqui abaixo os dados que você pode estar ofertando, seja o Pix, o PicPay, os dados bancários, que você pode estar ofertando de maneira digital. E também que você possa participar do nosso voto dos 1000 valentes, onde nós iremos adquirir esse espaço maravilhoso que está aparecendo aí na sua tela. Então, juventude, você também que está aí acompanhando esta aula, que você possa participar desse projeto, para que o reino de Deus possa avançar por meio das nossas vidas. Amém? Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Esse momento maravilhoso, né? É um momento também de amor. Um momento de amor. Não é verdade? É verdade. Glória a Deus. E chegamos ao final. Sim. Passou muito rápido, né? Mas eu quero desafiá-los aqui, então, em uma frase, encerrar aqui. Amanda. Em uma frase,
acredito que para mim ficou muito marcado o amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Glória a Deus. Pastor? Bom, em uma frase, serviço e amor. Glória a Deus. São duas coisas Se juntam, né? que se juntam. Verdade. Exatamente. E eu trago aqui, assim, que Cristo é o nosso maior exemplo de servidão. Não é verdade? Deus. Perfeito. Glória a Deus. Vamos então orar? Vamos agradecer a Deus? Amanda, pode orar? Amém. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos por mais este momento que o Senhor tem nos dado aqui. Nós te agradecemos por essa oportunidade de poder não somente ouvir a Tua palavra, mas ser participante das maravilhas que a Tua palavra produz. Agradecemos porque o Senhor confiou a homens, Senhor Deus, indoutos, homens que talvez para a sociedade seriam desprezíveis. Mas o Senhor escolheu usar, assim como o Senhor escolhe usar cada um de nós, apesar da nossa história, apesar das nossas falhas, o Senhor nos chamou para uma boa obra. Assim como o Senhor chamou os apóstolos. Que nós possamos continuar firmes nessa doutrina, Senhor Deus, firmes, fundamentados no ensino de Jesus Cristo. Que nós possamos dizer com convicção e praticar com interesse de coração a Tua palavra. Que Cristo seja glorificado por meio das nossas vidas, hoje e pelos restantes dos nossos dias. Abençoe cada um que está assistindo e que o Senhor produza frutos eternos no coração de cada um. Que todos nós possamos ser como Jesus, servos excelentes. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau, juventude. Tchau, juventude. Deus abençoe.